Meus amigos, é muito bom estarmos juntos nessa caminhada que nós estamos fazendo e estudando os 7 pecados capitais. E no nosso encontro de hoje a gente fala sobre a avareza. Avareza é sinônimo de ambição, de cobiça e de desejo. A nossa cultura transformou a avareza em um pecado aceitável e até respeitável. Incrível, não é? Costuma-se exaltar a avareza, considerando o ser mão fechada como uma qualidade, saber economizar, como um combustível necessário para uma solidez financeira e até como base para uma economia sólida. Guardar bastante para garantir o futuro, essa é a mentalidade que vem a partir da nossa cultura. Nós acompanhamos na mídia, nas últimas semanas, o episódio do falecimento do Cid Moreira, aos 97 anos. Cid Moreira foi um dos âncoras iniciais do Jornal Nacional, quando este surgiu. E Cid Moreira faleceu deixando um patrimônio de 60, melhor dizendo, milhões. E no seu testamento ele deserdou os seus filhos. Ora, os pais acusam o pai de avareza. E o pai, por outro lado, deserda os filhos justamente por causa da avareza, segundo ele. Ele pensa que a vida toda os filhos apenas estavam interessados no seu dinheiro, apenas no dinheiro. Avareza. Vamos ouvir a Deus nesse assunto? Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol. As riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. A avareza, meus amigos, ela possui 2 componentes. O desejo de obter aquilo que ainda não temos e a vontade de preservar a todo custo aquilo que já temos. Como outros pecados capitais, também a avareza se mistura com outros pecados. Costuma-se dizer que a avareza tem 7 filhas. A infidelidade, a impaciência, a fraude, o perjúrio, a falsidade, a desumanidade e a violência. Mas cuidado para não fazer confusão. As coisas em si não são o problema. As coisas, como criação de Deus, são boas. A avareza, ela entra em jogo quando o desejo pelas coisas se instala e o desejo pelas coisas temporais se torna desordenado e se transforma em idolatria. E a idolatria é implantada em nós quando a confiança nas dádivas de Deus substitui a confiança em Deus. Nós passamos a confiar nas coisas, no dinheiro, nas posses, ao invés de confiar no Senhor. E os problemas começam.
Não sei se você lembra o episódio do falecimento de Gugu Liberato, apresentador e âncora de um programa no SBT. Ele, no seu testamento, deixou os seus bens para seus filhos, para ainda algumas outras pessoas do seu círculo íntimo, mas excluiu do seu testamento a esposa, mãe dos seus filhos. Você percebe o que acontece em torno do dinheiro, o espírito que se instala entre as pessoas? Há um autor, Peter Kreeft, que diz o seguinte: quando fazemos de uma criatura ou uma coisa um Deus, ela na real se transforma num diabo. E isso porque ela nos escraviza, nos condena e causa rupturas. Eu gosto das histórias da Bíblia. Elas são a eterna palavra de Deus. Mas eu gosto também das histórias da vida dos homens, aquelas que a humanidade criou ao longo da sua existência, seus mitos e contos, porque elas são uma coleção de narrativas que contêm verdades sobre a vida. Elas não são a palavra de Deus, mas elas contêm lições muito importantes. Há uma história na mitologia grega a respeito do rei Midas. Midas era um rei abundante nas suas riquezas e posses materiais. Sua joia maior era a sua filha. Midas amava o ouro e a maneira como este brilhava e o barulho que fazia ao jogar as moedas ao alto. Num encontro, assim a mitologia, com o deus do vinho, Dionísio, este lhe permitiu um desejo. Midas desejou que tudo que ele tocasse se transformasse em ouro. Apesar do alerta dos deuses, ele insistiu no seu pedido. E longe de ser uma bênção, o seu desejo se transformou numa maldição. Tudo que tocava, inclusive sua filha, se transformaram em ouro. Imagina o desespero. Interessante história, você não acha? Ao final de uma vida que corre atrás do ouro, não tem vida, apenas morte. A avareza, meus amigos, ela tem duas faces: a mesquinhez e o desperdício. Duas faces da mesma moeda. A história do filho pródigo na Bíblia é o exemplo de um desperdiçador. A história de Judas, discípulo de Jesus, é de mesquinhez. O filho pródigo pediu de forma antecipada a sua parte na herança do pai e desperdiçou tudo, acabando na rua da amargura. Maria Madalena, uma mulher de quem Jesus havia expulso 7 demônios, unge os pés do Senhor com um perfume caríssimo e enxuga com seus próprios cabelos os pés do Senhor em sinal de humildade e de submissão. Judas, que era um pão duro, entra em cena e critica Maria Madalena, julgando que aquilo era um desperdício. Filho pródigo, um desperdiçador. Judas, um pão duro. Dois exemplos diferentes de avareza. O problema é que nenhum dos dois era um doador. Judas não dá de forma alguma. E o filho pródigo prefere desperdiçar do que doar. Não sei se você já percebeu, há uma ilusão no possuir. O que possuímos ao possuir? Os bens, por melhores que sejam, oferecem uma alegria passageira. Você não consegue levar nada.
Lembra o texto de Eclesiastes, que eu li há pouco, que pergunta: para que servem os bens, se não olhar para eles? Profunda essa palavra, não é mesmo? Para que servem os bens, se não olhar para eles? É por isso que Jesus alerta de uma forma muito séria, quando ele diz: tomem cuidado, protejam-se de todo tipo de ganância. A vida não é definida pelas coisas que vocês têm. Na real, meus amigos, morrer rico, apenas rico, é uma desgraça. Sabe por quê? Porque aquilo pelo que se viveu a vida inteira não pode nos livrar da morte. Aquilo que se tornou a coisa mais importante da vida precisa ser deixado para trás, sem remédio. E muitas vezes precisamos deixar para trás para quem nem sempre gostamos ou para quem nem sempre mereceu. Francis Bacon disse uma vez o seguinte: se o dinheiro não é o seu servo, ele será o seu mestre. Não se pode dizer a um homem cobiçoso que ele possui riquezas, mas deve-se dizer que elas o possuem. A avareza, ela não é apenas uma obsessão, mas ela traz consigo um julgamento, porque elas facilmente se transformam no amor da nossa vida. Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia, um clássico da literatura mundial. Nela, ele faz uma descrição dos 7 pecados capitais e de uma imagem do que será o inferno de cada um desses pecados. Para Dante, o inferno para a pessoa que foi dominada pela avareza nesse mundo é um lugar onde a pessoa tem sede, uma sede eterna e insaciável. Quanto mais a pessoa bebe, mais sede ela tem. Interessante, não é? Já dizia Carlos Drummond de Andrade que o cofre do banco contém apenas dinheiro. Frustra-se quem pensar que lá encontrará riqueza. A busca pelo possuir é como uma miragem, porque a felicidade ela é uma questão de ser e não de ter. Conforme o testemunho da sabedoria da Bíblia, uma vida consagrada traz grande lucro, mas esse lucro é a rica simplicidade de ser você mesmo na presença de Deus. Considerando então que entramos no mundo sem um centavo e que sairemos dele sem nada, se temos pão na mesa e sapato nos pés, é o bastante, sejamos gratos. Mas a pessoa que está apenas atrás de dinheiro se destruirá rapidamente. O amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. A cobiça por dinheiro traz problemas, apenas problemas. Depois de entrar por esse caminho, alguns se desviam inteiramente da fé e amargam seu arrependimento pelo resto da vida. Alexandre o Grande viveu entre os anos 356 e 323 a.C. Ele conquistou todo mundo conhecido da época, mas se queixou por não haver 2 mundos para conquistar. Veja, quem ama os bens jamais dele se farta. Perto da sua morte, Alexandre, como último desejo, pediu que deixassem as suas mãos vazias fora do esquife, balançando à vista de todos, para mostrar que daqui nada se leva. No antigo epitáfio se lê o seguinte: o que guardei, perdi.
O que gastei, eu tive. O que dei, eu tenho. A nossa esperança, meus amigos, ela não está em nós mesmos. Nós precisamos da graça de Deus. Quando lemos e ouvimos a palavra de Deus, o Espírito de Deus transforma o nosso coração. Ao invés de um coração avarento e cheio de cobiça, Deus implanta misericórdia em nossa vida. Por isso, a misericórdia é o contraponto do Evangelho para a avareza. Ao invés de um coração avarento e cheio de cobiça, Deus implanta misericórdia em nós. Misericórdia significa ter um coração para a miséria do outro, sem importar. Misericórdia, ela tem duas faces: o contentamento e a generosidade. Uma generosidade movida pelo contentamento, pela gratidão, é proativa no dar. Ela reparte, ela distribui, ela é uma mão e um coração abertos para o amor. Não há saída. A cura para uma mão fechada é uma mão aberta. O modelo desse amor, meus amigos, é o próprio amor de Deus. Deus deixa, segundo os evangelhos, Deus deixa chover sobre bons e maus e deixa brilhar o sol sobre justos e injustos. Por isso, um coração transformado nos leva a amar amigos e inimigos, mas não apenas amar de boca. Amar com um coração aberto e com mãos abertas para a necessidade do outro. Para refletir e praticar, o que levamos para casa? Há uma história impressionante na literatura mundial que está ambientada na França a partir de 1815, logo após a Revolução Francesa. Trata-se de um livro de Victor Hugo chamado Os Miseráveis e que virou um filme musical que está disponível na mídia, com cenas muito fortes, mas muito inspirador. É a história de Jean Valjean, que rouba um pão para alimentar a filhinha da sua irmã que está passando fome. Por conta desse delito, ele é condenado a 19 anos de prisão com trabalhos forçados. Quando solto, ninguém lhe dá oportunidade por conta do seu passado. E ele termina na catedral em Paris, acolhido por um bispo. No desespero por não achar trabalho, à noite ele rouba pratarias da catedral. Preso, ele é entregue com o produto do roubo de volta ao bispo. Se o bispo quiser, ele pode mandar Jean Valjean de volta à prisão. Mas algo surpreendente acontece como uma ilustração espetacular da graça de Deus. O bispo perdoa Jean Valjean, deixa com ele os objetos roubados e ainda lhe dá outros, 2 castiçais muito valiosos, dizendo que na realidade eles não foram roubados, mas que eles são um presente do bispo. Misericórdia. E o bispo diz algo impressionante para Jean Valjean. Ele diz: use estes objetos, use esta oportunidade para começar uma nova vida. E assim acontece. Valjean acaba se tornando prefeito da cidade. Aí ele conhece uma operária, Fantine, que precisa se prostituir para sustentar a sua filha, Cosette.
Quando Fantine, a operária, morre, Valjean a adota, ele educa, ele dá uma vida digna. Na verdade, uma vida digna para a menina, que recebe misericórdia, e uma vida digna para Jean Valjean, que dá misericórdia. Os amigos, um homem sem esperança encontra misericórdia. Ele encontra um bispo que é generoso com ele. E ele se mostra generoso com Cosette. Assim é o Evangelho. O Evangelho embrulhado com generosidade. Ele transforma a vida de quem dá e ele transforma a vida de quem recebe. O Evangelho só não consegue, só não pode transformar aquele que permanece com o coração fechado para a necessidade do outro. Pense sobre isso. Vamos falar com Deus. Senhor, Tu conheces bem o nosso coração e sabes que esses 7 pecados capitais, muito mais do que atos pecaminosos, eles são a condição humana. E também a avareza, Senhor. Nosso coração é jogado de um lado para o outro, no amor pelo dinheiro e pelas coisas. O que nós pedimos, Senhor, que a Tua graça e o Teu Evangelho, que venha a nós por Tua palavra, possam transformar o nosso coração, possam mudar a nossa vida e possam nos tornar generosos neste mundo sem generosidade. Possam nos tornar misericordiosos neste mundo de tanto ódio e de tanta guerra, Senhor, de tanta ganância. Muda o mundo, Senhor, a começar por nós mesmos. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Aquece o meu coração, devolve a vida a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim e mais ninguém me ama assim. E me faz cantar.